Boa noite, amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Esta semana vamos falar sobre um assunto que recentemente a neurociência e a física acabou reconhecendo daquilo que esse homem que está aqui do meu lado, Dr. Pedro Antônio Grisa, já sabia, que o poder da mente é muito maior do que a gente imaginava. Exato. Então veja, digo, que esse Leonardo e outros tantos que aparecem em 2 artigos da Super Interessante, que eu tive a oportunidade de ler recentemente, graças à contribuição do Wilson, lá de Volta Curitiba? Redonda, De Volta não, Redonda. de Volta Redonda, Araújo, né? Ele me manda de vez em quando os textos. Então, esse que nós vamos abordar hoje, que é sobre o poder do subconsciente, do inconsciente, do subconsciente, eu digo, é um assunto que realmente tem ocupado muitas mentes importantes nos últimos tempos, e esses também são grandes personagens, como nós falamos na semana passada, do grande personagem Papa Francisco. Esses estudiosos da mente humana, das neurociências, da física quântica e outros tantos, são os que estão desbravando o futuro. E eu me reconheço, digo que nós, modéstia que as favas, nós do IPAP Sistema Grisa, estamos também na linha de frente nessa busca de entendimento mais profundo e mais qualificado do ser humano. Ok, Dr. Pedro, o poder do inconsciente e sua recente descoberta é o tema principal do livro, que se chama Subliminar, que é do físico americano Leonard. Só para a gente ficar claro para o público em casa, inconsciente que a ciência chama é o subconsciente que o senhor chama? Veja, eu digo que, porque o inconsciente vem de Freud, inclusive eles falam de Freud depois. Eu digo, Freud, quando vai fazer a chamada descoberta do inconsciente, ele fala de consciente, pré-consciente e inconsciente, que depois na psicologia passa a se chamar de consciente, subconsciente e inconsciente. Então, quando se fala esses 3 níveis da atividade mental, são 3 níveis de consciência. Nós falamos de 2 funções mentais, do consciente e do subconsciente, que funcionar tem muito mais a ver com ciência do que níveis de consciência. Níveis de consciência tem mais a ver com um aspecto filosófico. Então, aqui quando nós falamos de subconsciente, inclui também aquilo que na psicologia, psicanálise e psiquiatria se chama de inconsciente. Ok, só isso que eu tinha percebido também, né? Porque na verdade, eu falei, gente, eles estão descobrindo as mesmas coisas que o Dr. Pedro já descobriu, só que ele chama de subconsciente. É isso. Inclusive, o senhor falou do Freud, que foi o pai da psicanálise, o primeiro a falar sobre o inconsciente, né? Ele costumava caracterizar o inconsciente como um quarto escuro, escondido e reprimido no meio da nossa mente. Isso. Mas tem uma declaração dele, que inclusive sai nesse artigo, que ele disse para o biólogo dele, né, para um autor que estava escrevendo a biografia dele. Ele disse que se tivesse tempo, ele voltaria atrás na vida dele, esqueceria tudo que ele estudou até então sobre o inconsciente e voltaria a se dedicar mais do ponto de vista da análise da fé e desses pontos. Da paranormalidade. Inclusive, gostei desse termo que foi colocado. O próprio Freud, meu filho já tinha me dito isso, dessas questões do Freud, que eu também já tinha observado, digo, porque Freud, inclusive, já falei aqui em programas anteriores, que Freud, inclusive, escreve um livro sobre telepatia. Eu digo que os psicanalistas, especialmente ortodoxos, normalmente não se referem a esse livro. Eu digo, não sei se é por falta de conhecimento ou por ignorância estratégica, mas Freud fala disso também dando muita importância a isso, especialmente no final da vida dele. Então, digo, nós estamos exatamente buscando estudar a mente humana e o poder da mente humana de forma muito prática, direta e funcional. E a ciência cristã americana, no século XIX, muito antes de Freud, já falava das 2 funções mentais, do consciente como a função racional e do subconsciente como a função mecânica, automática e autônoma, e que o subconsciente, na verdade, ele move a nossa vida como um todo. Porque até mesmo nesse artigo se fala muito da questão de que nossas reações instintivas e tudo mais, o ser humano realiza 90%, em determinado momento fala, não sei se é nesse artigo ou no outro que eu verifiquei, fala que 90% do que
acontece em nossa vida, o subconsciente ou inconsciente, como eles chamam, é que efetiva o resultado. Então, eu digo que isso já eu colocava no meu livro Paranormalidade para Todos, publicado na sua primeira edição, que agora chama-se Paranormalidade, um Potencial Mental, lá em 1990, antes de começar a surgir os estudos do cérebro humano, que vai ter a década do cérebro, como é conhecida, é a década de 1990. Mas isso a partir de 91, 92, etc., quando ocorrem as publicações mais significativas em artigos científicos, em livros, eu digo, nós já estávamos lá. O Leonard falou muito, doutor Pedro, sobre a função do inconsciente e a sua importância vital para a nossa sobrevivência. Ele falou que, ao contrário do que a gente imagina, não são as nossas decisões racionais, por exemplo, fazer um seguro de vida, comprar um carro, que vão determinar a nossa sobrevivência. São muito mais as atitudes do inconsciente. Isso, veja. Inclusive, eu digo sempre que o estudo da personalidade no sistema Grisa chama-se assim, a relação existente entre a fenomenologia paranormal, sobrevivência e estrutura da personalidade. E o porquê todo o sistema Grisa está fundamentado nesse elemento essencial do ser humano. Aqui nós fazemos tudo em busca da sobrevivência. Então o subconsciente está diretamente programado desde a nossa pré-história de seres vivos até essa história que nós estamos colocando em prática hoje, eu digo, quando as pessoas às vezes, eu quero, eu já falei isso, está em todos os meus livros, que quando a pessoa diz eu quero e de forma muito enfática, ela na verdade é muito mais que um querer humano, racional, pensado, é uma reação automática do bicho selvagem que muitas vezes está dentro de nós e de todas as pessoas. Ok. Ele também mostrou, doutor Pedro, um dos testes que eles fizeram para comprovar essa predominância do inconsciente sobre o consciente nas nossas decisões. Sim. Eles fizeram, por exemplo, a pergunta simples: quanto é 9 menos 5 menos 2? Uhum. E a maioria das pessoas respondia sem pensar que era o número 2. Ele provou que inconscientemente o nosso cérebro já faz as operações matemáticas sem mesmo pensar, quando são ações simples e diretas. Veja, eu digo que até eu faço uma observação dentro desse artigo, porque eu acompanhei e fiz umas observações dentro com o meu computador. Eu digo, desde a minha infância, desde a segunda série primária, lá na roça, quando a professora passava um problema de matemática, que assim era chamado, no então quadro negro, na hora que ela escrevia a última palavra, eu já dava o resultado. Ela dizia, mas Pedrinho, como é que você conseguiu isso? Porque eu fazia tudo isso no automático. Era o meu subconsciente que fazia os cálculos. Logicamente, eu sou filho de pai matemático, sou filho de uma mãe que sabia também fazer muito bem contas. Então, eu digo, eu aprendi matemática desde antes de nascer. Então, aí na minha infância, na segunda série primária, quando eu tinha 8 para 9 anos, aí eu já era hábil matemático. Mas fazia tudo isso muito mais automático, isso é inconsciente ou subconscientemente, do que de outra forma. Eu também tive esse costume, no vestibular que eu digo. No vestibular eu acertei várias questões de matemática, inclusive acertei as mais difíceis, que eram as questões abertas de matemática. Eu sempre fui muito mediano em matemática. Acertei também, eu deixei o cérebro ir no automático, fiz o cálculo do meu jeito, nem usei as fórmulas tradicionais e cheguei, acertei o resultado exato ali, confiei na mente e ela foi. Exato, então veja, Douglas, mas aí temos que lembrar uma coisa que nós já falamos aqui outras vezes e que eles ainda não abordaram, que da placenta do sofrimento nascem os trigêmeos univitelinos, o depressivo, o paranormal e o superdotado. Se o Douglas resolveu essas questões no vestibular dessa maneira, é porque já me disse que ele é um cara sofrido, porque só quem sofre muito coloca muitos dados no inconsciente ou no subconsciente para que os cálculos sejam feitos como encontrar uma saída. Então, quem sofre muito se exercita na matemática desde que começou a sofrer. E às vezes a pessoa começa a sofrer na vida intrauterina. E está sempre a mãe que está vivendo o problema e que a criança assimila, eu digo, ela está também buscando uma saída, fazendo cálculos, raciocínios, análises,
para se chegar a um resultado positivo. Por isso que o depressivo, o paranormal e o superdotado vêm juntos. Não há superdotado sem ter depressivo. E não há paranormal sem ser depressivo. E não há superdotado sem ter paranormal. Então isso tudo está muito integrado. E isso agora que estão buscando desvendar aí os mistérios do inconsciente a partir da análise de como funciona o cérebro humano, digo, é ótimo. Por quê? Porque tudo isso também está comprovando que nós estamos no caminho certo. E como eu sempre digo, modéstia que vá às favas. Exatamente. Os cientistas, os físicos e neurocientistas que estão fazendo esses estudos paranormais agora, né, eles inclusive chamam essas pesquisas de a ciência da alma, né, esse novo campo de pesquisas que eles estão se aventurando. Coisas que o senhor mesmo já faz há muito tempo, agora a gente vê a ciência tradicional se aventurando por esses caminhos. Eu digo, só que na verdade eu me senti um pouco traído. Mas embora eu não fico perdendo tempo com essas coisas de tabelas estatísticas, como digo, de curvas de linhas da estatística, de pirâmides, aliás, aqueles gráficos todos que se faz em estatística, porque isso para montar um gráfico daquele gasta muito tempo. E eu digo, poxa, o cara que é inteligente já vai perceber que o que eu estou falando é verdade. Não precisa ficar dando tantos pormenores e dando tantas curvas e tudo mais. Então eu me senti de alguma forma atraído, porque com isso eu fui mais direto nas questões, eu não me detive naquilo que hoje é chamado de método científico de Conte e companhia. Eu digo até porque hoje eu reconheço, graças a esses novos estudos, que realmente o método científico é importante, como inclusive é falado nesse mesmo artigo, num dos dois artigos, não recordo qual dos dois agora, se é o do Godinho ou desse do Leonardo, que se fala claramente de que o método científico proporcionou muitas coisas boas no mundo prático, mas ficou devendo no estudo do ser humano como alma humana, como a profundidade humana, como ser humano em sua essência. Tá ok, então. Doutor Pedro, agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente já está de volta com mais Grisa TV, um olhar pangresiano. Até lá. Há 15 bilhões de anos, segundo a teoria do Big Bang, o sistema solar começou a existir e a se organizar num conjunto de planetas, satélites e outros astros, sob a luz do astro-rei, o Sol. Dentre os inúmeros planetas está a Terra, que tem todos os elementos necessários para que a vida seja possível. Esse planeta, seguindo as leis perfeitas e imutáveis, começa a ser habitado e milhões de espécies vivas vão surgindo. Mas a maior obra do grande Criador, o Deus da vida, só foi pensada e criada bilhões de anos após as primeiras criaturas surgirem. Seria essa obra tão complexa, difícil de ser projetada e criada? Seria essa obra demasiado perigosa para existir antes? Ou essa obra, por sua grandeza, teria sido apenas iniciada e necessitado mais tempo para ser concluída? Há apenas 10 bilhões de anos, a grande obra é apresentada ao planeta. A caçula das criaturas começa a existir. O Homo sapiens, o homem inteligente. O planeta azul tem um novo rei, o ser humano. E há 10 milhões de anos, esse ser procura-se. Tenta encontrar sua origem cosmodivina, seu equilíbrio interior, seu autoconhecimento, seu modo harmônico de ser. Nas últimas décadas, dedicou-se intensamente ao estudo das leis que regem a matéria e a cada dia o homem é surpreendido com novas tecnologias que propiciam sempre mais conforto e prazer. E ao mesmo tempo, esse ser sente-se cada vez mais num vazio existencial. E eis então que surge uma nova ciência, a parapsicologia, que vem resgatando o ser humano como tal. Um novo homem, com novos valores, com uma nova consciência,
com uma nova cosmovisão. Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Hoje estamos discutindo o assunto que saiu recentemente na revista Super Interessante sobre o livro Subliminar de autoria do físico americano Leonard. Dr. Pedro, eles fizeram um teste muito interessante para comprovar a influência do inconsciente nas nossas decisões. Durante alguns dias, num supermercado, eles colocaram 4 vinhos franceses, 4 vinhos italianos do mesmo tipo e do mesmo preço nas prateleiras. Certo. Daí eles começaram a tocar. Num dia eles tocavam música italiana, no outro dia eles tocavam música francesa nos alto-falantes do supermercado. Sim. Pararam para contar, nos dias em que eles tocavam música francesa, 80% dos vinhos vendidos eram francês. No dia que eles tocavam a música italiana, 80% dos vinhos vendidos eram italianos. Quando as pessoas passavam no caixa, eles perguntavam para a pessoa: por que você escolheu esse vinho? Daí as pessoas davam aquelas respostas lógicas, que ela olhou o critério como a uva, a região, o prato que ela ia comer. Daí certo. Quando a pessoa falou que estava tocando música francesa no alto-falante, que foi por isso que ela comprou o vinho francês, a pessoa nem tinha se tocado que estava tocando música francesa. Somente uma pessoa de 300 pessoas que foram analisadas reconheceram que a música influenciou na decisão. Perfeito. Então veja, isso mostra como nós somos automáticos, gente. A principal lição dessa pesquisa, eu digo, não é nem o que eles se propõem a fazer, digo, também é importante, porque isso que comprova, de fato, cientificamente, dentro dos padrões científicos reconhecidos atualmente, é que isso funciona. Então eu digo, mas isso também é um alerta para nós, que quando se diz eu quero, esse querer é muito superficial. Esse querer muitas vezes não tem nada de querer, é tudo de desejo, de acionar do subconsciente ou do inconsciente, como eles utilizam a palavra tradicional da psicanálise. Eu digo, então, o que ocorre? É que nós, de fato, temos que estar atentos para que a gente não seja levado. Mas ainda agora que vem o ano político, porque os marqueteiros sabem fazer isso de forma muito significativa. Porque uma coisa falada, inclusive, acho que foi até no programa do Papa, que nós abordamos a semana passada, quando se disse que não é mesmo um desses artigos mesmo, que fala que quando você olha para a cara de um político, dificilmente os argumentos de um marqueteiro vai mudar a sua primeira opinião, porque está na cara que ele presta ou não presta. Só que temos que tomar outro cuidado. O que é que interessa para nós agora? Como a música francesa influenciou comprar vinho francês, agora quando se diz que o bom é isso ou aquilo, você é influenciado também por isso. Então, quando um político se apresenta com determinada proposta, e isso é divulgado intensamente pela mídia, você vai na onda, como se diz. Muito mais do que você pensa. Não porque você decidiu, você percebeu, porque você escolheu, e sim porque você foi induzido pelo clima mental, que até numa escola esotérica se chama de... se cria puxa bem, eu queria usar uma palavra bonita agora, é que a pessoa entra numa egrégora. Eu lembro sempre do nosso parapsicólogo Jaime Lopes da Mal, que ele fala muitas vezes da egrégora. O que é a egrégora? É o clima mental que se estabelece num determinado momento, num determinado grupo, numa determinada situação, e que aquilo vai influenciar profundamente as pessoas, muito mais do que elas supõem. Quando hoje se fala que liberdade sexual é o normal, isso faz com que as pessoas vejam a sexualidade de forma banal, imediatista. Como já falei em programa anterior, é que temos 3 questões que estão nos preocupando, e o Papa bateu contra essas 3 também, retomando. E aqui também, nesses artigos também falam isso, de que nós somos muitas vezes levados pelo egoísmo, pelo individualismo, egoísmo e imediatismo. É o descartável do Papa, aqui também falam, com uma outra forma, mas eu percebi. Então, que realmente a gente tem que aprender a ser gente de fato,
mas à medida que nós percebermos que, de fato, se nós deixarmos o barco rolar, nós vamos para onde os outros estão indo, para onde a mentalidade atual está indo, e você será muito mais uma ovelha arrastada no rebanho do que um ser humano que sabe conduzir sua vida. Que, doutor Pedro, esse estudo que o senhor falou dos políticos, eles fizeram da seguinte forma, achei muito interessante também. Eles pegaram várias fotos de vários políticos e a pessoa só podia olhar poucos segundos para a foto. Eles apresentavam a foto e a pessoa tinha que na hora decidir se era confiável ou não confiável. Certo. E a pessoa passou várias fotos de políticos rápido para a pessoa. Curiosamente, 70% das fotos escolhidas eram de políticos que haviam sido eleitos. Veja, mostrando que só a imagem, a primeira impressão já foi determinante na eleição do político. Isso. Agora, quem era esse confiável? Porque eu vou mais fundo. Como tinha sido feita a propaganda política como um todo naquele ano? O que eram os grandes problemas da nação naquela ocasião? Por que aquele político foi visto como confiável? Não por aquilo que ele prometia que ia fazer, e sim por aquilo que ele era, porque muitas vezes a pessoa é dessa forma, ela expressa isso nos seus olhos, no seu rosto, na sua postura e tudo mais, mas está de acordo com determinados padrões que estão sendo aqueles qualificados como verdadeiros ou mais importantes na sociedade atual. Então tem que prestar muita atenção nisso também. Não é tão simples ser gente, como eu digo. Não é tão simples ser humano de verdade. E muito menos é simples ser racional e saber escolher o que você de fato quer. O que o Pedro ele fez duas conclusões interessantes. Ele disse, para os racionais, até as nossas decisões mais frias sofrem influências subliminares. Certo. Para os intuitivos, o inconsciente nem sempre trabalha a nosso favor. É nele que estão as raízes de nossos preconceitos. Exatamente. Então isso tudo, gente, nós abordamos durante o nosso curso, eu abordo nos meus livros, eu sempre chamo a atenção de que você tem que passar a ser de fato dono da sua vida, o comandante de sua existência, o diretor do seu destino, e não se deixar levar pela onda que passa por aí. E essa onda é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Eu achei interessante o que ele diz, né? Para você que é racional, tudo bem, muito bem, mas não vá achando que você é 100% racional e que não tem influência do seu subconsciente nas decisões. Tem sim, em qualquer decisão. Sempre, qualquer decisão. Por isso eu digo que o ser humano ainda não é livre, de fato. Ele é parcialmente livre, mas a liberdade está muito longe de ser plena e muito longe de nós sermos, de fato, determinarmos a nossa vida pelo nosso livre-arbítrio. Tudo isso está aí, nesses artigos. E os intuitivos, né, que se deixar no automático, não vai ter a função racional e pode acabar cometendo um erro, uma injustiça, porque, como ele falou, a nossa intuição é repleta de preconceitos. Né? Exatamente. Então, quando a pessoa diz, eu intuí assim, Deus me dirigiu, será que você foi Deus? Ou se foram os preconceitos que já estão, as programações que já estão estabelecidas no seu subconsciente, as informações que estão lá no seu inconsciente. Então, vigiai e orai para não cair em tentação. Vamos lembrar dessa frase de Jesus de Nazaré, que ele já sabia da importância das influências do inconsciente. Querido Pedro, ele falou aqui, uma das principais conclusões do livro é que o inconsciente é muito diferente daquele imaginado por Sigmund Freud, criador da psicanálise e responsável por popularizar o conceito. A ciência até agora mostra que Freud acertou a supor que o pensamento racional ocupa apenas uma parte pequena de nosso cérebro, mas errou ao descrever o inconsciente como uma parte reprimida da mente. Isso, então não é reprimido, está em ação, é aquilo que eu sempre falo. O consciente pode dormir, mas o subconsciente não dorme. É aquilo que eles dizem aqui agora, com outras palavras. Exatamente. Porque a influência do inconsciente está sempre presente em nossa vida, em qualquer momento, em qualquer instante. Ok, né? É bem aquela comparação que o senhor faz com um computador, né? O computador, ele pode estar ligado e ao mesmo tempo aparentemente desligado, dormindo. Isso. Mas ele está ligado na energia e tem um processador funcionando para manter ele ligado. Então, Perfeito. O nosso subconsciente seria esse sistema que mantém o nosso computador funcionando sempre. Sempre, exatamente. Porque sempre tem uma bateria lá alimentando, que é o nosso inconsciente ou subconsciente, como queiram chamá-lo.
Doutor Pedro, queria então que o senhor fizesse sua declaração final e se despedisse do público. Bem, eu queria dizer para os meus parapsicólogos clínicos, para os diretores, coordenadores dos nossos cursos e para todas as pessoas que são meus leitores, meus admiradores, até meus fãs, que seguidamente, quanto mais o nosso programa também vai ao ar, mais eu recebo retornos de muitas pessoas. Eu digo para todos vocês, eu quero dizer o seguinte, que modéstia que vós favas. Mas nós temos uma mensagem muito importante a transmitir adiante e aperfeiçoá-la, porque a questão do diálogo permanece, mesmo aqui, quando o cientista se detém dentro de uma visão estritamente metódica e científica, de acordo com os padrões deles, digo, temos que lembrar que o inconsciente também está presente, até na escolha da pergunta a ser feita, como agora, eu digo, que aconteceu recentemente na política brasileira, quando se quis impor uma questão de pesquisa da opinião pública, não o plebiscito. Digo, foi um engano total. Desculpe, eu não costumo falar de política aqui, eu digo, mas desculpe a Dilma, mas realmente é um entusiasmo eufórico, querendo dar resposta às ruas, mas que caiu de escanteio e isso não vai dar em nada. Já não deu em nada. E não adianta querer teimar para alguns personagens da nossa história querer ser teimoso demais. Ser teimoso, eu digo, é importante, porque só quem teima consegue alcançar seus objetivos. Eu digo, mas às vezes tem que cuidar, porque tem a teimosia da mula empacadora que não leva a nada e tem a teimosia do burro que puxa persistentemente a carroça morro acima até chegar no alto da ladeira. Ok, então. Você aí de casa pode aprender muito mais sobre parapsicologia em nosso portal na internet. Acesse www.sistemagrisa.com.br. O programa de hoje reprisa neste sábado e na próxima segunda-feira, às 20 horas. Quinta-feira que vem, nós nos encontramos aqui novamente com mais um episódio inédito do programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Boa noite, até lá!